right, welcome back to Calvary. Então, bem-vindos de volta a Calvary. And welcome back to our study in John. E bem-vindos de volta ao estudo de João. Okay, we're continuing where we left off last week A gente está continuando de onde a gente parou semana passada. in John chapter 10. João capítulo 10. Okay, we're looking at this famous passage where Jesus talks about him being the good shepherd. A gente está vendo essa passagem famosa em que Jesus está falando sobre ele como o bom pastor. Okay, and this is really important because being the good pastor has many implications for us. E isso é bem importante porque ser o bom pastor tem implicações muito importantes para a gente. Okay, so we're going to take a look at that today and we're going to see some of the things that Jesus says about himself. Então a gente vai dar uma olhada sobre isso e vai ver algumas dessas coisas que Jesus fala sobre ele mesmo. Okay, so in this passage we'll be looking at three different parts. Então nessa passagem a gente vai ver isso em três partes diferentes. First part will be verses 11 through 16, A primeira são os versículos 11 ao 16, which talks about Jesus as the good shepherd. que fala sobre Jesus como o bom pastor. Second part, verses 17 and 18, A segunda parte dos versículos 17 ao 18, which talks about Jesus' power or authority. que fala sobre o poder de Jesus ou a autoridade de Jesus. And the last part, verses 19 to 21, E a última parte dos versículos 19 ao 21 talks about how Jesus divides people. fala sobre como Jesus divide as pessoas. Okay, so let's take a look at this. Então vamos dar uma olhada. Start off in the first part, Jesus is the good shepherd. Começando na primeira parte, Jesus, o bom pastor. Look at verse 11. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. So he says right there, I'm the good shepherd. Então ele diz bem ali, eu sou o bom pastor. Okay, very simple, right? Bem simples. I am the good shepherd. Eu sou o bom pastor. Okay, now it's important that we understand this. Então é importante que a gente entenda. Okay, not only to understand who Jesus is, Não só entender quem é Jesus, but to understand who our earthly leaders are as well. mas entender quem são os nossos líderes terrenos também. There's one good shepherd. Tem um bom pastor. That's it. É só um. It's Jesus and that's it. É Jesus e é isso. Okay, what am I? Então quem sou Okay, eu? I'm an under shepherd. Eu sou meio que um subpastor. Okay, that's kind of a weird name, but that's what we call it. É um nome talvez estranho, mas é como a gente chama. Okay, I'm like a temporary leader that's put in your life. Eu sou meio que um líder temporário colocado na sua vida, Okay, that's not nearly as good as the real leader, que não é nem de longe tão bom quanto o líder de verdade. and can't do any of the things that the good leader does E as well. e nem pode fazer nenhuma daquelas coisas boas que o verdadeiro líder faz. Okay, and what happens, like we talked about last week, Mas o que acontece é aquilo que a gente falou semana passada. people put all their hope in a pastor. As pessoas colocam toda a esperança no pastor. And then they see the pastor, he sins. Aí ela vê que o pastor peca, Because he's a human. porque ele é humano. He says something he doesn't want to say. Ele diz alguma coisa que ele não He devia, offends ou people. ofende He alguém, gets fica irritated. irritado, Okay, maybe he shows up late for something. talvez chega atrasado em alguma coisa. And people are like, oh my gosh, I can't believe he did that. Aí fica tipo, oh céus, eu não acredito que ele fez isso. Because they're too focused in on the earthly pastor. Porque as pessoas estão muito focadas nesse pastor Okay? terreno. The job of an earthly pastor is to take you to the good shepherd. O trabalho do pastor terreno é te levar para o bom pastor. Okay? He is everything for us. Ele é tudo para nós. Okay? He is our savior. Ele é o nosso salvador. He's the good shepherd. Ele é o bom pastor. He's our example. Ele é o nosso exemplo. He's our leader. Ele é o nosso líder. He's everything for Ele é us. tudo para nós. Okay? And so what happens is when we start to put our hope in an earthly person, we're always going to get let down. Então o que acontece é que quando a gente começa a colocar a nossa esperança numa pessoa terrena, a gente sempre vai se decepcionar. Okay? Now, that's not an excuse for a earthly pastor to act poorly. Mas isso também não é uma desculpa para que um pastor terreno age de qualquer forma. There is a certain standard that pastors have to live up to. Existe um certo padrão que o pastor deve viver. But you guys have to understand, I'm not the example for you. Mas vocês têm que entender, eu não sou o exemplo para vocês. There's certain things that I do well, Tem certas coisas que eu faço bem, and there's certain things I do really poorly. e tem certas coisas que eu faço bem mal. Okay? And so you have to take the good with the bad Então você vai levar o bom com o ruim and keep your eyes on e Jesus. focar em Jesus. Okay? He is the good shepherd. Ele é o bom pastor. Okay? Now, one of the reasons that he is the good shepherd E uma das razões de que ele é o bom pastor is what it says in the rest of verse 11. é o que ele diz no resto do versículo 11. It says the good shepherd gives his life for the sheep. Diz, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. This is so important. Isso é muito importante. One is talking about him ultimately dying on the cross for our sins. Primeiro que isso está falando sobre ele e morrer pelos nossos pecados na cruz. But it also shows there's a sacrificial love in the good shepherd. Mas também porque mostra esse amor sacrificial que é do bom pastor. Okay? Now all pastors will look out for their sheep. Todos os pastores, eles vão cuidar das suas ovelhas. And many of them, most of them will probably take risks
to save their sheep. E a maioria deles provavelmente tomaria certos riscos pelas ovelhas. But shepherds were not known to sacrifice themselves for the sheep. Mas pastores não são caras conhecidos por se sacrificarem pelas ovelhas. They weren't going to risk their lives. They weren't going to jump off a cliff to try and save a sheep. Eles não vão arriscar a própria vida, eles não vão tipo saltar de um penhasco para tentar salvar uma daquelas ovelhas. Okay? Yes, they will leave the sheep to go find the one that's lost. Sim, eles vão leave the sheep? Yeah, Okay, leave the sim, flock. eles vão deixar as ovelhas ali em segurança e procurar uma que tenha se perdido. They will climb up steep hills, Eles vão escalar algum lugar alto que uma ovelha tenha ido parar, but they're not going to sacrifice themselves. mas eles não vão se sacrificar. That's something that's really probably exclusive to the good pastor, Isso é the uma good shepherd, coisa que possivelmente é exclusiva do bom pastor, which is Jesus, que é right? Jesus. Okay? Now, there's many passages that talk about this. Então tem várias passagens que falam sobre I want to isso. talk about one, Galatians chapter 1, verse 3 and 4. Eu quero falar de uma, Gálatas 1, versículos 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. So here it explains it perfectly, right? Então aqui está explicado perfeitamente. He gave himself for us, Ele se entregou por nós, for our sins. pelos nossos pecados. Okay? And he wants to deliver us from this present evil age. E ele queria nos salvar, nos resgatar dessa era perversa presente. And he does it according to the will of God. E ele faz isso segundo a vontade de Okay? Deus. Some of this we're going to come back to in just a little bit. Para alguns desses pontos a gente já volta, But this is the idea. mas a ideia é essa. The good shepherd gives his life for the sheep. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Not just so they can live, Não só para que elas vivam, but so they can be forgiven and have eternal life. mas para que elas sejam perdoadas e tenham vida eterna. Remember last week when we were talking at the end of the sermon, Lembra que semana passada a gente estava falando do final ali do sermão? in verse 10, Jesus said, I have come that they might have life and that more abundantly. No final ali do que a gente viu, Jesus tinha dito, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. And we were talking about how that is eternal life. E a gente viu como isso é a vida eterna. So his sacrifice is not just to save us for a temporary thing, Então o seu sacrifício não foi só para nos salvar de uma coisa temporária, but to bring eternal salvation. mas para trazer vida eterna, salvação eterna. Okay? He continues on this passage. Look at verse 12 and 13. E ele continua lá naquela passagem, nos versículos 12 e 13. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. So here he talks about this hired servant. Então aqui ele está falando sobre assalariado. Okay? A hired servant is really, they're paid or they're just a slave that they send out to take care of the sheep. Esse assalariado, ele seria um cara que seria pago, ou talvez pudesse até ser um escravo que fosse enviado lá para cuidar das ovelhas. Okay? He doesn't really care about the sheep. Ele não se importa mesmo com as ovelhas. He has to go out there because that's his job or because that's what he was told to do by his master. Ele tem que ir para lá porque é o trabalho dele e ele foi mandado pelo mestre dele assim. And it basically says the first sign of trouble, he's fleeing. E o texto diz aqui que no primeiro sinal de problema ele foge. And so he sees wolves, he sees some dangerous animal, the guy's out of there. Então ele vê lobo, ele vê algum tipo de perigo, cara, esse cara some. Okay? They're looking out for their own well-being. Ele tá buscando o seu próprio bem-estar. Okay? This is the sign that you see when someone's not doing their job as a pastor. Esse é um sinal que você vê quando alguém não está fazendo o seu trabalho como When they're pastor. looking for what they can get from the people. Quando eles estão buscando aquilo que eles podem ter do povo. This is why it's so dangerous. So many churches always focusing in on money. É por isso que é tão perigoso ver todas essas igrejas sempre buscando dinheiro. They're like, hey, you want to get blessed? Hey, you want to get healed? Come to our service tonight. Tipo, se você quer ser curado, se você quer ser salvo, vem pro nosso culto. Abençoado. Se você quer ser abençoado, vem pro nosso culto. And don't forget your offering of X amount. Mas, claro, não esqueça a sua oferta de um valor X. Okay, so it could be 50, it could be 100, it could be 500, whatever it is. Podia ser 50, 500, sei lá, qualquer valor. Okay, now they didn't say it, but this is the implication. Eles não dizem, mas essa é a implicação. If you don't bring money, I won't heal you. Se você não trouxer dinheiro, eu não vou te curar. If you don't bring money, you're not going to be Se blessed. você não trouxer dinheiro, você não vai ser abençoado. And so they're saying, okay, listen, if I don't get mine, you don't get yours. Então, eles estão dizendo, olha, se eu não conseguir o que eu quero, você também não. Okay,
Okay, that's not a real pastor. Mas isso daí não é pastor. The real pastor is there to take care of the sheep, O pastor toma conta das not ovelhas. to get, not to take. Não é para receber algo. Okay, and one of the main signs of that is that when the wolves come, the shepherd is there to protect the sheep. E um desses outros sinais é, quando chegam os lobos, o pastor tá ali para proteger as ovelhas. What is a wolf? O que é um lobo? Well, literally, it's a predator, right? Tá, literalmente é um predador. But in the real world, we could call a wolf anyone that comes with bad intentions towards the sheep. Mas no mundo real, a gente pode chamar de lobo qualquer coisa, qualquer pessoa que se aproxime com intenção negativa, intenção ruim contra as ovelhas. Okay, we talked a few weeks ago about the Mormons, A gente falou algumas semanas atrás sobre os Mormons, specifically about their leader Joseph Smith. especificamente o líder Joseph Smith. Okay, this guy was a wolf. Esse cara é um lobo. Okay, what he did, he went into the church O que ele fez? Ele foi à igreja and he said, "Listen, brother, the Lord told me that I'm supposed to take your wife to be mine." e dizia para alguns caras, tipo, olha, irmão, o Senhor me disse que eu tenho que tomar a sua esposa para mim. And the guy had almost 40 E wives, o cara teve tipo 40 and he's esposas just quase. taking everybody's wife inside the Ele church. só ficou tomando esposas das pessoas dentro da igreja. He's just like, man, what can I get? I can get more women. Tipo, cara, o que eu posso ter? Eu posso ter mais mulheres. Okay, the guy's a pervert. Esse cara é um This pervertido. is not someone from God. Isso não é nada de Deus. And the Bible says so clearly, do not covet your neighbor's wife. Porque a Bíblia diz claramente, não cobice a esposa do seu próximo. What did he do? O que ele fez? He went after everyone's wife, Ele right? foi atrás da esposa de todo mundo. Okay, so you can see, okay, this is a wolf. Então dá pra ver, isso é um He's lobo. looking to devour the sheep, Ele tá tentando devorar as ovelhas. to get everything for himself. Tentar conseguir as coisas pra ele. The work of the pastor is to protect the sheep from people like that. E o trabalho de um pastor é proteger as ovelhas de alguém assim. Okay, and we remember we looked at Psalm 23. E lembra que a gente viu o Salmo 23. In Psalm 23, we were talking about how even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No Salmo 23 a gente viu, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Why? Por quê? He said, because you are with me. Ele diz, porque tu estás comigo. The shepherd is there to provide protection for the sheep. Então, o pastor tá lá para prover essa proteção para a ovelha. And so that means that we're here to protect you from people who are trying to get your money. Então, isso significa que ele tá aqui para te proteger de alguém tentando pegar o seu dinheiro, We're here to protect you from people who come in with false doctrines. tentando te proteger de alguém que venha com falsas doutrinas, We're here to protect you from any sort of threat that can affect you spiritually. te proteger de qualquer tipo de ameaça que te afete espiritualmente. Okay? This is one of the main jobs. Esse é um dos trabalhos principais. Okay? Jesus was willing to even give himself in the effort to protect the sheep. Jesus se dispôs até se entregar para proteger as ovelhas. Okay? But the hireling, this hired servant, they don't care. Mas esse assalariado aqui, esse pago contratado, ele não se importa. Okay? This is the cool thing that we can always look at. God cares about you. E essa é a coisa linda da gente sempre ver. Deus se importa com os dele. He cares about all of you. Ele se importa com cada um de vocês. And he wants to see you doing well. E ele quer que vocês vão bem. This is why he gave us the word of God. É por isso que ele nos deu a sua palavra. He says, hey, do these things and you'll be doing well. Ele estava dizendo, olha, faça essas coisas e você vai se dar bem, você vai Okay? sair bem. I try and tell you the things that he wrote here. Eu tento te dizer as coisas que estão escritas aqui. You can read them yourself. Você mesmo pode ler. Okay, but I'm going to tell you too. Mas eu também vou te dizer. Read the Bible. Lê a Bíblia. Talk to God. Fale com Deus. Okay? Spend time worshiping him. Gaste tempo adorando Ele. Have fellowship with other believers to strengthen yourself. Tenha comunhão com outros crentes para se fortalecer. These are all things that God tells us to do in his word. São todas coisas que Deus fala para que a gente faça e estão na palavra dele. Why does he tell us this? E por que ele diz isso? Because it's good for us. Porque é bom para nós. Because this is going to make us stronger. Porque isso vai nos fortalecer. He doesn't do it for us, Ele não faz isso. or for him, I'm sorry, for himself. Ele não faz isso por si próprio. Okay? He does it for all of us. Ele Right? faz por cada um de nós. Okay, so continue on, verse 14. Então, continuando o versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Okay, so he repeats again, I am the good shepherd. Então ele repete outra vez, eu sou o bom pastor. And here he gets into the thing of knowing his sheep. E aqui ele entra nesse detalhe de eu conheço as minhas ovelhas. Okay, now this whole idea of being the shepherd and knowing the sheep, we talked about that last week. É toda essa ideia de conhecer as suas ovelhas.
being the good shepherd and knowing the sheep. De ser o bom pastor e conhecer as suas ovelhas, a gente falou semana passada. Okay? The shepherd literally knew the sheep. He knew them by name. Que o pastor, literalmente, ele conhece a sua ovelha pelo nome. And he would take care of them. E ele cuida dela. And they would follow him because they knew him intimately. E a ovelha segue esse pastor porque ela conhece ele também intimamente assim. Okay? Now there's also another aspect we want to talk about this week. Então tem outro aspecto que a gente também vai falar essa semana. All of these things are prophesied about in the Old Testament. Todas essas coisas foram profetizadas no Antigo Testamento. Okay? There's all sorts of prophecies about the Messiah coming and being like a shepherd to his people. Tem todo tipo de coisa que mostra do Messias vindo e ser como um pastor para o seu povo. Okay? I'll give you 2 verses. Eu vou te dar 2 versículos. Isaiah chapter 40, verse 10 and 11. Isaías 40, versículos 10 e 11. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. He says here, the Lord God is coming. Ele diz aqui, o soberano Senhor vem. And he says he's going to be the pastor, the shepherd for the flock. E diz aqui que ele vai ser como o pastor para o seu rebanho. Who is that? Quem é esse? It's Jesus. É Jesus. Okay, this is written 700 years before Jesus was ever born. Isso escrito centenas de anos de Jesus ter nascido. Okay, another passage, Ezekiel 34, Outra passagem, Ezequiel 34, 23. verse 23. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Okay, right here we have this prophecy of this shepherd coming in, this leader to take care of the people. Então tá bem aqui essa profecia sobre esse líder que viria e seria um pastor para juntar o seu rebanho. And he says it's going to be his servant David. E diz aqui que seria o servo Davi. Now wait, this was written after David was dead. Mas peraí, isso aqui foi escrito depois que Davi já tinha morrido. So he's not talking about King David. Então ele não está falando sobre o rei Davi. Who's he talking about? Então de quem ele estava falando? He's talking about the Messiah. Falando sobre o Messias. When the Messiah comes, he's going to be a shepherd to the nation of Israel. Quando o Messias vier, ele vai ser como um pastor para a nação de Israel. And Jesus came as a direct descendant in the line of David. E Jesus vem dessa linhagem direta do rei Davi. And this was an important prophecy that Messiah had to be from the family of David. E essa é uma profecia muito importante. O Messias deveria vir da linhagem do rei Davi. Okay, there's all sorts of verses that talk about E tem this. todo tipo de versículo que fala The sobre isso. Messiah will come. He will be a shepherd to his people. O Messias vai vir e ele vai ser um pastor para o seu povo. And then he's going to know them and they're going to know him. E ele vai conhecer o seu povo e eles vão conhecê-lo. And this shows the idea of a personal relationship with God. E isso mostra essa ideia de um relacionamento pessoal com Deus. Guys, this is the essence of Christianity. E isso é a essência do You cristianismo. remember the stories you hear Jesus, he went off away from the people, spent all night in prayer. Lembra dessas histórias em que Jesus tá lá, passou um bom tempo com as pessoas, mas ele vai, sai e passa a noite inteira em oração. Remember he woke up early in the morning before anyone else was up and went off and prayed and talked with the Father. Lembra que ele acordava mais cedo, antes de todo mundo levantar, para poder ter um tempo e falar com o Pai. This was his relationship with God. Esse era o relacionamento dele com Deus. We have the same thing. A gente tem a mesma coisa. What he says here is very clear. E o que diz aqui é bem claro. I know my sheep and I am known by my own. Eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. There's knowledge between us. Tem conhecimento entre nós, Okay? dos dois lados. There's a personal relationship going on. Tem esse relacionamento pessoal acontecendo. And this is so important. Isso é bem importante. Without this personal relationship between us and God, Sem esse relacionamento pessoal entre nós e Deus, we're just another religion. a gente é só uma outra religião. We're just another way that says we know the way to God. A gente é só mais um pessoal dizendo nós conhecemos o caminho até Deus. Okay? We're no different than the Muslims, we're no different than the Hindus, Não tem diferença então para os muçulmanos nem para os hindus and we're no different than all the cults like the Mormons or the Testimony of Jehovah, the Jehovah's Witness. e nenhum diferença para uma outra seita tipo Mormons ou Testemunho de Jeová. Just another religion. Só outra religião. Okay? But we're not a religion. Mas nós não somos uma Yes, we say, religião. oh, Christianity is a religion. Tá, se diz que cristianismo é uma religião, But that's not the idea that God wanted. mas não é a ideia que Deus quer. The idea is that we are different, that we have a personal relationship with Him, and that establishes everything in our lives. A ideia é que nós temos um relacionamento com Ele e... And we have a personal relationship with Him, and that establishes everything in our lives. que nós temos esse relacionamento pessoal com Ele e isso estabelece tudo na nossa vida inteira. Okay? Look at 2 Timothy chapter 2, verse 19. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence.
e afaste-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Okay, again, he talks about how the Lord knows those who are his. Então tá aqui bem claro, ele fala, o Senhor conhece os que lhe pertencem. This is the mark of those who believe. Essa é a marca daqueles que creem. The personal intimacy, the personal relationship with God. O relacionamento pessoal, intimidade pessoal com Deus. This only comes through Jesus being the good shepherd Isso só acontece através de Jesus sendo o bom pastor. and him laying down his life for the sheep. E ele entregando a sua vida pelas ovelhas. Okay, we'll get to that in just a second. A gente já vai voltar nisso daí. Okay, continue on. Continuando, Verse 15. versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Okay, so here he talks about his relationship with the Father. Então aqui ele está falando sobre o relacionamento dele com o Pai. What we were talking about before, right? É, What we were talking about before. What we were talking about before. que era aquilo que a gente já estava falando antes. Okay, we were talking about how Jesus went out to talk with the Father. Como a gente tinha falado que Jesus saía para conversar com o Pai. He was eternally connected to him. Ele era eternamente conectado com And so he ele. needed to connect with him in the midst of all the chaos of the multitudes that were around him. Então ele precisava também manter essa conexão mesmo em meio às multidões que estavam em volta dele. Okay? We should understand that. A gente devia entender isso. When we have a relationship with someone, Quando a gente tem um relacionamento com alguém, whether it be a marriage, seja um casamento, or whether it be a friendship, ou uma amizade, or it could be something with your mom, or your brother, sister, whatever. ou talvez sua mãe, seu irmão, enfim. When we have a relationship, we have to actually talk to the person. Quando a gente tem um relacionamento, a gente na verdade tem que falar, conversar com a pessoa. We have to actually spend time with the person. A gente tem que gastar tempo com a pessoa. Because if you don't spend time and you don't talk, you grow apart. Porque se você não gasta tempo, se você não conversa, vocês se distanciam. And so you have to actually work to stay together. E na verdade isso faz com que vocês continuem juntos. No, you have to work to stay together. Você tem que se esforçar para continuar juntos. Okay? And so this is what happens with us and God. E então é isso que acontece entre nós e Deus. We get focused on the things of our life. A gente está focado nas coisas da vida. We got work. A gente tem We got trabalho, our friends. amigos. If you have kids, you're busy with kids. Tem filhos, você está ocupado com eles. Okay? And you're so busy doing all your stuff, you forget about God. E aí você está tão ocupado com tudo isso e esquece de Deus. And next thing you know, a couple days go by, you didn't read the Word, you didn't talk to God. Aí se você não perceber, passam uns dias, você nem leu a Bíblia, você não fala com Deus. Now, He didn't go anywhere, Ele não foi para lugar nenhum, but you did. mas você foi. You start to drift apart. Você começou a se afastar. Okay? And it's the same thing with our relationships. E a mesma coisa com os nossos Man, relacionamentos. if you never talk to your mom, Se você nunca falar com a sua mãe, what relationship are you going to que have? relacionamento você vai ter? Okay? So you talk to your mom. Então você fala com a sua mãe. Okay? Same thing with God. E a mesma coisa com Deus. Okay? Same thing with Jesus. Mesma coisa com Jesus. Jesus would talk to his Father. Jesus falava com o Pai. And it was a beautiful thing to see that connection that he never wanted to grow apart from him. E é essa coisa linda que você vê essa conexão da qual ele nunca queria se afastar. Okay, guys, I can't emphasize this enough. Então eu não consigo enfatizar isso bastante. This is the basis of everything in Christianity. Isso é a base de tudo no cristianismo. You have a personal relationship with God through Jesus Christ. Você tem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. And if you don't, you can start it right now. E se você não tem, você pode começar agora. Through Jesus Christ, you can have forgiveness of sins, and it opens up the way for you to talk to God the Father. I'm sorry. Through Jesus Christ, you can have forgiveness of sins, and it opens up the way for you to talk to God the Father. Através de Jesus Cristo, você tem o perdão dos pecados e abre o caminho para você ter acesso ao Pai. Okay? Back to the passage. Então, de volta à passagem. Verse 16. Versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. So he says, there's other sheep that are not of this fold. Então ele diz aqui, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. What is a fold? O que é um aprisco? Okay, for me, a fold is when you fold the paper, in half, right? Em inglês, a palavra parece quando você dobra um papel. Mas Okay, não é bem isso. what this is a structure that's built out in the wilderness, Mas um aprisco é uma estrutura que você cria ali no meio de um campo. and it has no roof. It's not a permanent structure. E ela não tem um teto, não é uma estrutura permanente. But it's a place where they could put the sheep in the middle of the field in a pen in some place where they were enclosed. Mas é um lugar onde você pode levar as ovelhas e colocá-las ali dentro e elas vão ficar rodeadas por isso. To keep them together and keep them safe at night. Para que elas fiquem juntas e a salvo durante a noite. Jesus says, there are other sheep that are not of this fold. Jesus está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. What fold is he talking about? De que aprisco ele está falando? He's talking to all the people who are in Israel right now. Está falando daquelas pessoas que estavam em Jerusalém, em Israel aquele He's in momento. Israel.
Ele está em Israel. He's talking to Ele Jews. está falando com os judeus. He says, guys, there are other sheep that are not of this fold. E ele diz, caras, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Okay? He's talking about Ele Gentiles. está falando dos gentios. Okay? The biblical world is very simple. O mundo bíblico é bem simples. Either you're Jewish or you're not. Ou você é judeu ou não é. Okay? And if you're Jewish, you're Jewish. If you're not, you're Gentile. Se você é judeu, você é judeu. Se você não é, você é gentio. Okay? And so, for all of us here who are not Jewish, Então, para todos nós aqui que não somos judeus, Jesus says, hey, guess what? I have other sheep too. Jesus disse, quer saber? Eu tenho outras ovelhas. The Messiah is not just for the Jewish people. O Messias não é só para os judeus. And we go, amen, hallelujah. E a gente diz amém, aleluia. Because if not, we are all excluded from salvation. Porque senão, todos nós estávamos excluídos da salvação. That's a scary thing, right? Isso é assustador. Okay, so when he talks about this is really important. E aí, quando ele fala disso, isso é bem importante. The New Testament really emphasizes this. O Novo Testamento enfatiza isso bem. Now, it's in the Old Testament too, Tem no Antigo Testamento também, but the New Testament emphasizes it more. mas o Novo Testamento enfatiza mais. Take a look at a couple of verses here. Vamos dar uma olhada em os dois versículos. Hebrews chapter 2, verse 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. It says that he died for all. Então diz aqui que ele morreu por todos. Okay? It's not just for the Jews. Não só pelos judeus, It's for all the human beings in the world. mas em favor de todos os seres humanos And then do mundo. Paul gets into this in depth in E Ephesians. Paulo se aprofunda ainda mais nisso em Efésios. Look at Ephesians 2, 14 through 17. Efésios 2, do 14 ao 17. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. So here he's talking about those who are long, those who are close. Então aqui ele está falando desses que estavam longe e esses que estavam perto. Okay, he's talking about the Jews are close to him because they have the law, they have the word of God. Então falando dos judeus que estavam perto dele, que eles tinham a lei, eles tinham a lei de Deus, a palavra de Deus. And then you have the Gentiles who are far away. E os gentios que estavam longe. They didn't know about the prophecies. They didn't know about the law of God. Eles não conheciam as profecias, não conheciam as leis de Deus. But Jesus comes in, removes any barrier, and brings both of these people together. Mas Jesus vem e remove qualquer barreira e reúne esses dois povos. And then even in the next chapter, chapter 3, E ainda no próximo capítulo, capítulo 3, it talks about how there's this great mystery. fala sobre esse mistério. And look at what it says about the mystery, verses 6 in chapter 3. Olha o que ele fala sobre esse mistério no versículo 6 do capítulo 3. A saber, que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Okay? So he says we're all included. Então ele diz que nós todos estamos incluídos. Okay? Jesus was telling this before he ever died. Jesus já tinha falado isso antes dele morrer. None of his disciples understood it. Nenhum dos discípulos dele It tinha was a entendido. shock to the church when Peter in the book of Acts went down and preached to the Gentiles. Foi um choque para a igreja quando Pedro Went down and preached to the Gentiles. foi para pregar aos gentios. Okay? And they were like, "What, you went down to the house of a Gentile?" Eles disseram, não, você foi lá pregar para os gentios. They didn't intermix. Eles não se misturavam. Okay? And then so all of a sudden Peter's like, "Yeah, God told me to go, so I went." E aí, então, eles tiveram Pedro dizendo sim, Deus tinha me mandado ir, eu fui. Peter, where were you in John chapter 10, man? Mas, Pedro, onde você estava em João capítulo 10? He was telling you long before you ever got called by the Holy Spirit. Jesus já estava te dizendo muito antes de ser chamado pelo Espírito Santo. Okay, so prophesied about in the Old Testament, spoken about by Jesus, and then fulfilled in the book of Acts. Então, profetizado no Antigo Testamento, falado por Jesus And then fulfilled in the book of e Acts. cumprido Fulfilled in the book of Acts. no livro de Atos. Okay, Desculpe. so the point is here. There will be one flock of different folds, Então, o ponto está aqui. A gente tem um rebanho de um aprisco diferente and we will have one shepherd, the good shepherd, Jesus. e a gente tem um pastor, o bom pastor, Jesus. Okay, so this is talking about Jesus as the good shepherd. Então, isso daqui está falando de Jesus, o bom pastor. Okay, now as we get into the next two verses, he's going to talk about his power and his authority. Então, nos próximos 2 versículos, ele vai estar falando sobre o seu poder e sobre a sua autoridade. Look at verse 17. Dá uma olhada no versículo 17. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Okay, so
He says here, therefore my Father loves me. Então ele diz aqui, por isso é que meu pai me ama. Okay? Because of this, my Father loves me. Por causa disso. Okay? And we're going to explain this whole thing. A gente já vai explicar isso tudo. Okay? But he says, he lays down his life that he may take it up again. E aí ele diz que é porque ele dá em sua vida para retomá-la. Okay, so here he's talking about his death for the sheep, Então aqui ele vai falar sobre a sua morte pelas ovelhas, but here he talks about his resurrection as well. mas também fala sobre a sua ressurreição. Jesus didn't just die for us. Jesus não só morreu por nós. Okay? Anybody can die for you. Qualquer pessoa pode morrer por Okay? você. Someone could push you out of the way of a bus and get hit by it, and now they were sacrificing themselves for you. What? Someone could push you out of the way of a bus. Yeah. Sorry. Alguém pode te empurrar, te empurrar se você estiver no caminho de um ônibus e aí ele salvou sua vida. Okay? And what did that do? E aí o que isso faz? It saved your life Salvou sua vida, temporarily, temporariamente. and they died. E aí eles morreram. A Okay? pessoa morreu. That's good, right? Então isso foi bom, In a certo? sense, right? Faz sentido. Okay? But that's not what Jesus did. Mas não foi o que Jesus fez. Okay? He died, but then he rose again from the dead. Ele morreu, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. And this is the most important fact in the history of the world. E essa é a coisa o fato mais importante da história do mundo. Jesus is the resurrected Savior. Jesus é o Salvador ressurreto. He's the good shepherd that rose from the dead. Ele é o bom pastor que ressuscitou dentre os mortos. And then he emphasizes that in verse 18 as well. E ele enfatiza isso no versículo 18 também. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. So he says, nobody takes my life from me. Então ele diz, ninguém tira a minha vida de mim. Okay? That's not the Jews, Não vão ser os judeus, not the chief priests, the nem o Pharisees. sumo sacerdote, nem os fariseus. He laid his down by his own will. Ele entregou a sua vida por vontade própria. And then he says, not only does he lay it down himself, but he takes it up again. E ele diz, não só ele entrega a sua vida, como ele também, por vontade própria, mas ele também a retoma. Okay, now notice how many personal pronouns are used in these two verses. Então, note quantos pronomes pessoais tem aqui nesse texto. He says, I lay down my life that I may take it up again. Então ele diz, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. That's verse 17, Ah, sorry. I'm reading verse 17. Ok. Versículo 17 aqui. Já do versículo 17. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Okay, and then he says, no one takes it from me, Aí no 18 ele diz, ninguém a tira de mim, but I lay it down of myself. mas eu a dou por minha espontânea vontade. I have power to lay it down, and I have the power to take it up again. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. One of the things we always talk about in studying the Bible is look for repetition. E uma das coisas que a gente sempre fala sobre observar na Bíblia é o procurar repetições. Okay, repetition is for emphasis. Repetição é para ênfase. Jesus is emphasizing his power, his authority right here. Jesus está enfatizando o seu poder, a sua autoridade bem aqui. And specifically about what? E especificamente sobre o quê? He's talking about death. Ele está falando da He morte. says he has the power to give up his life to death, Ele fala que ele tem o poder de entregar a sua vida à morte and then he has the power to take it right back. e ele tem o poder de tomá-la de volta. Think about that for a second. Pensa sobre isso um pouquinho. No human being can ever say this and have it be true. Nenhum ser humano pode dizer isso nunca e isso ser verdade. Nobody has the power over death. Ninguém tem o poder sobre a morte. Even if we think about the greatest doctors in the world, Até se você pensar no melhor médico do mundo, they save some people's ele lives. salva a vida de pessoas. Okay? But then eventually the person dies. Mas eventualmente a pessoa morre. Okay? Or there's some people they try to save and they can't. Ou ainda tem gente que ele tenta salvar e não consegue. No doctor has ever saved every single person. Nenhum médico já salvou alguma pessoa. Why? Por quê? Because even though they're the best in their field, they still can't have the power over death. Porque mesmo sendo o melhor na sua área, ele não consegue ter poder sobre a morte. And even more so, E ainda mais, okay? They can't save their own life. eles não conseguem salvar a própria They vida. can't operate on Eles themselves. não vão conseguir operar a si They próprios. need someone else to save their own life. Eles precisam que alguém salve a vida deles. Jesus is the only human being to ever say anything like this and have it be true. Jesus é o único ser humano que pôde dizer isso e isso ser verdade. He has power to give up his life, Ele tem poder para entregar a sua and vida he has the power to conquer death and take it right back. e o poder de vencer a morte e retomá-la. Okay? This is the greatest thing. Essa é a maior coisa. Nobody has power over death,
Ninguém tem o poder sobre a morte, except God himself. exceto o próprio Deus. Only God. Só Deus. And so Jesus here is showing his divine nature. Então Jesus aqui está mostrando a sua natureza divina. He is not just a normal human being who has some great ideas. Ele não é só um ser humano normal com ótimas ideias. He's not just a prophet that God gave the word of God to. Ele não é só um profeta a quem Deus deu a palavra de sua própria palavra. He is God in flesh. Ele é Deus encarnado. He came to reveal his nature to human beings, Ele veio para revelar a sua natureza aos seres humanos, to give himself for us, para se entregar por nós, to save us from our sins. para nos salvar dos nossos pecados. And then he came to conquer death, E ele veio para vencer a morte, to rise again from the dead, para ressuscitar dentre os mortos to prove to all the people that what he said was true. e provar assim para as pessoas que o que ele dizia era verdade. Because like we've said this before, right? Que a gente já disse isso. I can go down and sacrifice myself in downtown Curitiba. Eu posso ir lá para o centro de Curitiba e me sacrificar, Crucify myself, right? me crucificar lá. And just be like, Curitiba, I love you, I'm dying for your sins. E aí eu digo, Curitiba, eu te amo, eu tô morrendo pelos seus pecados. And most people would think I was crazy. Aí as pessoas vão passar e vão dizer que eu sou maluco. But maybe there'd be a few people that would believe. Mas talvez algumas pessoas acreditassem. But how would they know that I was telling the truth? Mas como se pode saber que isso seria Yeah, verdade? eventually I die, right? Então, eventualmente eu morro ali. And then what? E aí? And then they go, okay, so what did his death accomplish? Então as pessoas ficam, tá, e o que a morte dele fez? Nothing. Nada. Okay? Absolutely nothing. Absolutamente nada. Unless I conquer death. A não ser que eu vença a morte. But I can't do that. Mas eu não consigo. Only God. Só Deus. Okay? So he had to conquer the death. Então ele teve que vencer a morte. And this is why it's so important, Yep. why we talk about this in terms of evangelism. E é por isso que isso é tão importante quando a gente fala de evangelismo. When we look at passages like Romans chapter 10, A gente fala sobre passagens como Romanos capítulo 10. it says that in order to be forgiven of your Que sins, diz que para que você seja perdoado dos seus pecados, you have to confess with your mouth você precisa confessar com a sua boca and believe in your heart that God raised him from the dead. e crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Okay? It has to have a resurrection. Tem que haver a ressurreição. Without the resurrection, there is no salvation. Sem a ressurreição não há salvação. Okay? That's why Easter is so important. E é por isso que a Páscoa é tão importante. Okay? Now, we'll get back to that in a few weeks, right? Então a gente volta nisso em algumas semanas. Okay? But this is God in his very divine nature revealing himself to us. Mas aqui esse é Jesus na sua natureza divina se revelando a nós. Okay, now at the very end of verse 18, Então bem no final do versículo 18, here's what it says. It says, "This command I have received from my Father." ele diz ali no finalzinho, esta ordem recebi de meu Pai. See, this was a command. Então isso foi uma ordem? Jesus was obeying a command from the Father. Jesus estava obedecendo uma ordem do Pai. Remember how we said that Jesus was our example? Lembra quando a gente falou que Jesus é o nosso exemplo? He really is. Ele é. Okay? He was an example of obedience to the Father. Ele é esse exemplo de obediência ao Pai. And what he says in verse 17 is, "Therefore my Father loves me because I lay down my life." E aí o que ele tinha dito ali no versículo 17, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. There's a sense here of this love, this connection, because of the obedience that Jesus chose to follow. Tem esse senso aqui, essa conexão desse amor por causa dessa obediência que Jesus escolheu obedecer. He was God in flesh, but he was 100% submissive to God the Father and his will. Ele era Deus encarnado, mas ele foi 100% submisso a Deus, o Pai. Okay? That's incredible. Isso é incrível. This is why we saw him in the Garden of Gethsemane. E é isso que a gente vê lá no Jardim do And Getsemane. he says, "Father, if there's any other way, let this cup pass. Ele diz, Pai, se existir alguma outra forma, que passe de mim esse cálice. Yet not my will, but your will be done." Mas que não seja a minha vontade, mas seja feita a tua. Man, that's powerful stuff. Cara, isso é muito He's poderoso. basically surrendering his will and saying, "Whatever you want to do, Father." Ele está basicamente entregando a sua vontade e dizendo o que você quiser, Pai. And there's an extreme love there between the Father and the Son. E tem esse amor extremo ali entre o Pai e o Filho. Okay? Now this is a beautiful example for us to follow, right? Então, esse é um exemplo lindo pra gente seguir, certo? Now, the good thing is the love of the Father towards us is not dependent upon our obedience. Mas a coisa boa é que o amor do Pai a nós não depende da nossa obediência. But it's still given as an example from Jesus for us to follow. Mas isso ainda é nos dado como um exemplo de Jesus para que a gente siga. That we would submit ourselves to the will of God. Para que a gente se submeta a Deus. No a sua matter what it vontade, is. não importa o que ele qual seja a vontade. Okay? So, beautiful, beautiful passage. Uma passagem muito linda. We see that the power and authority of Jesus over death. O poder e a autoridade de Jesus sobre a morte. Okay, let's finish this up.
Então vamos terminar. Last section, look at verses 19 and 20. A última sessão, os versículos 18 e 19. Não, 19 e 20. 19 e 20. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Okay, so there's a division amongst the people that are hearing Jesus. Então aconteceu uma divisão entre as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. That's usually what happens. Isso geralmente é o que acontece. Because Jesus comes in, he says these radical Porque things. Jesus vem e diz essas coisas radicais. He says, I have the power to take my life up again after I die. Ele diz, olha, eu tenho o poder de retomar minha vida depois que eu morrer. And people look at him and they're like, man, this guy's crazy. E aí tem gente que olha e fala, esse cara é maluco. Because nobody has the power over death. Porque ninguém tem o poder sobre a morte. Okay? They don't understand that he's God in flesh. Pessoas que não entenderam que ele é Deus encarnado. And so they begin to reject his message because of the radical nature of his message. Então elas rejeitam a mensagem dele por causa dessa natureza radical dela. Okay? That happens today. Isso acontece hoje. The same thing, É a man. mesma coisa. Okay? We come out and we talk about that and people are like, I don't believe in God. A gente vem e fala com as pessoas e as pessoas dizem, não, eu não acredito em Deus. That God died on a cross? That's ridiculous. Deus morreu numa cruz, é ridículo. Okay? People oftentimes reject the message of the gospel. Pessoas com frequência rejeitam a mensagem do evangelho. Okay? But what's the good news? Mas qual é a boa notícia? That there's part of the group here that believes. Que tem essa parte do grupo que creu. Man, there's something about the way that Jesus spoke. E tem alguma coisa aqui da forma como Jesus falou. Because there are several passages where people hear Jesus and they come back and they say, we've never heard someone teach like that. Porque tem várias passagens em que Jesus fala e tem o relato das pessoas dizendo, a gente nunca ouviu alguém que fale dessa forma. I don't know if you guys have ever seen the movie Ben-Hur. Eu não sei se vocês já viram o filme Ben-Hur. Okay, if you haven't, you need to watch this movie. This is one of the greatest movies ever. Se você não viu, você precisa ver um dos melhores filmes já feitos. Okay, brace yourself. It's like 4 hours long. Mas se prepara porque tem 4 horas. Yeah, but I'm talking about the original. I haven't seen the remake. Aí eu vi o original, eu não vi esse remake, esse Okay, novo. and the original, I'll give you guys a little bit of a spoiler. No original, e eu vou dar um spoiler aqui, The main character, his name is Judah Ben-Hur. o personagem principal chama Judá Ben-Hur Okay, and he meets Jesus. e ele se encontra com Jesus. So I'll tell you, right? Eu só vou dizer isso. But you see the impact of his meeting with Jesus. Mas você vê o impacto desse encontro. And I think when you see an actor really portray it well, E eu acho que quando você vê um ator que consegue interpretar and isso tão you bem, see their face like the wow, I just met Jesus você factor. consegue ver a cara dele com esse fator de uau, eu encontrei Jesus. It's really, really cool. Isso é muito, And I muito think legal. that's what so many people had in the Bible. E eu acho que isso aconteceu com muita gente aqui They na were Bíblia. like, oh, who's this? Someone's talking downtown? Tipo, quem é esse? Tem alguém, cara lá falando ali no centro da cidade. And they start hearing him say things. Aí ele começa a escutar ele falando And they start being impacted by his e words. começa a ser impactado pelas palavras And dele. they're like, wow, this is something. E de repente o cara tá, cara, isso é alguma coisa ali. Some of them are offended. Alguns ficavam ofendidos And they're like, man, this guy's crazy. He's got a demon. e diziam, esse cara é maluco, ele tem demônio. And then others of them, they're like, how can this be the words of a demon? E outros que diziam como isso pode ser obra de demônio. Okay? And it says, can a demon open the eyes of a blind man? Eles dizem no versículo 21, pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Okay, remember we talked about up until this point in history, we don't know of anyone who ever healed a man who was born blind. Lembra do que a gente já falou, até esse ponto da história, nunca se tinha ouvido falar de um homem que tivesse abrido os olhos de um cego. For sure, no one in the Bible ever did it. De um cego de nascença. Com certeza alguém na Bíblia nunca tinha feito. So these guys are seeing something brand new. Então esses caras viram alguma coisa completamente nova. Okay, what is a demon gonna do that's gonna heal a man and make him better? Então o que um demônio ia fazer pra curar um cara e deixar ele melhor? Demons aren't there to heal people. Os demônios não estão aí pra curar alguém. Okay, now this is an interesting thing. Mas isso aqui é uma coisa interessante. There's actually a church of Satan. Existe, na verdade, uma igreja de Satanás. Okay, it's Satanism, right? É satanismo. Okay, tá? now it's not exactly what you would think, Não é exatamente o que você vai pensar, but it is weird. mas é estranho. Okay, and the main philosophy of all Satanism is this: E a filosofia principal de todo o satanismo é isso. do whatever you want. Faz o que você And quiser. that's a rough translation. É uma tradução bem grosseira. Okay, but that's their main philosophy: do whatever you want. Mas é a filosofia principal. Faça o que você quiser. Or in other words, be selfish. Ou, em outras palavras, seja egoísta. That's how Satanism combats Christianity. É assim que o satanismo combate o cristianismo. It's interesting because the whole world is telling us to be selfish. E é interessante porque o mundo inteiro está dizendo pra gente ser egoísta. Okay, and the Bible says the whole world is under the sway of the devil.
E a Bíblia está dizendo pra gente que o mundo inteiro está sob o controle, Influência. a influência de Satanás. Okay? And so you see that. It matches up. E você vê então que isso casa. Okay? Well, if that's what Satanism is teaching, É isso que o satanismo está ensinando. why would a demon do something to bless some person? Então por que que um demônio ia fazer alguma coisa para abençoar alguém? Let's heal someone. Let's make them better. Vamos curar alguém e fazer alguém ficar melhor. That has nothing to do with Satanism. Não tem nada a ver com satanismo. Okay? And so these guys are looking at him and say, wait. A guy with a demon would never speak like this man speaks. Então os caras estão dizendo aqui, um cara endemoniado nunca falaria como esse cara fala. He would never heal a man who was born blind. E ele nunca curaria um cara que nasceu cego. This is something different. Isso aqui é algo diferente. And it was. E era It was something radically different. radicalmente diferente. It was the Savior, the Good Shepherd, revealing himself to the nation of Israel. Era o Salvador, o bom pastor se revelando à nação de Israel. Okay? But unfortunately, the fact remains, Jesus brings division. Mas, infelizmente, o fato é que Jesus traz divisão. Because he's calling you to make a decision. Porque ele te chama a tomar uma decisão. He's saying, believe in me, have your sins forgiven. Ele diz, creia em mim e tenha os seus pecados perdoados. Okay? And then people have the choice. Either they believe or they don't. E aí as pessoas têm essa escolha, crer ou não. Those that believe, they'll have their sins washed away. Aqueles que creem têm os seus pecados perdoados, lavados. But those who don't, they remain with their sins. Mas os que não, continuam nos seus pecados. So he's demanding a response. Então ele exige uma resposta. And that's what we see in the world today. E é o que a gente vê no mundo hoje. People that don't want to believe in Jesus. Pessoas que não querem crer em Jesus. And they get angry when you try and talk to them about Jesus sometimes. E ainda às vezes ficam bravas quando você tenta falar de Jesus com elas. Okay? So this is so important for us to understand. Isso é bem importante que a gente entenda. Okay? Jesus will bring division. Jesus vai trazer divisão. And that's what Jesus said. E Jesus tinha He dito said, I isso. didn't come to bring peace, I came to bring the sword. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Okay? And he's coming to bring division within houses, within friendships, even sometimes within in marriages. Ele dizia, eu vim trazer divisão dentro de casas, dentro de amizades, talvez até dentro de casamentos. Okay? So keep that in mind. Então tenha isso em mente. Okay? But the good thing is we can see the power and authority of Jesus. Mas o que é bom é que a gente consegue ver o poder e a autoridade de Jesus. We can see him as the good shepherd. A gente consegue ver que ele é o bom pastor. We can see his love and concern for us as individuals. E o amor e preocupação dele por nós como indivíduos. There's no reason for you tonight to leave here without receiving that love. Não tem razão nenhuma para você sair daqui hoje sem receber esse amor. To find Jesus as your good shepherd. Sem receber Jesus como seu bom pastor. So right where you're seated, wherever you are, you can receive that. Então bem aí onde você está sentado, você pode receber isso. Talk to Jesus. Só fale com Jesus. Okay? Start a relationship with him right now. Comece um relacionamento com ele agora. And just say, Jesus, I want you to be my good shepherd. E diga, Jesus, eu quero que você seja o meu bom pastor. I want you to forgive me of my Eu sins. quero que você me perdoe dos meus pecados. Forgive me of everything I've done. Me perdoe de tudo que eu já fiz. And the relationship starts right there in that moment. E o relacionamento começa bem ali nesse momento. Okay? Receive him as the good shepherd. Receba ele como o bom pastor. Because that's why he came. Porque é para isso que ele veio. All right. So tonight we're going to have another time of worship Então agora a gente vai ter um outro tempo de adoração to celebrate the good shepherd. para celebrar o bom pastor. Okay? And so we're also going to have communion in the back. Então a gente também tem a ceia lá atrás. So whenever you're ready, you can go back and you can take the communion to remember the body and the blood of Jesus. Então quando você estiver pronto, você pode ir lá atrás e tomar a ceia para lembrar do corpo e sangue de But Jesus. let's stand, let's worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.